Ô Paulo, a última vez que nós conversamos aqui no programa, o Biden tinha acabado de ser eleito e estava nessa incógnita, né? Se assumir ou não, tava aquela disputa, enfim. E você não estava muito otimista com o governo Biden. E agora, depois de um pouco mais de 100 dias do Biden, as suas expectativas, o que você viu, como é que você analisa até aqui o governo Biden? É um governo que só não foi pior porque não conseguiu fazer mais, né? A gente que está aqui nos Estados Unidos está vendo, primeiro como cristão, vivendo uma situação muito triste, né? Eu posso afirmar que ele tá mais esquerda que o Obama? Tá me chamando muito essa Pode, atenção. pode afirmar, pode afirmar. Não necessariamente a figura dele, mas o governo dele. As primeiras medidas dele foram medidas de esquerda radical. Olha, nós aqui, como cristãos, nós temos apreço pela família e pela família bíblica, não é? Uhum. Você tem. Uma das primeiras medidas dele foi, por exemplo, de incentivo ao transgenderismo. A gente tem crianças, por exemplo, que podem frequentar, dizendo que são meninos que se sentem meninas, podem frequentar, por exemplo, o vestiário feminino, podem praticar esportes femininos. Algumas medidas em favor do transgenderismo. Nós os Estados Unidos vivem neste momento, não é exagero dizer que os Estados Unidos vivem também a sua maior crise imigratória da história, né? Maior crise migratória da história. Os imigrantes legais, pessoas que querem vir legalmente para os Estados Unidos, estão sofrendo, enquanto na fronteira sul, na fronteira com o México, mais de 500.000 de imigrantes entraram ilegalmente que foram detidos e estimam entre 150 e 300 mil que não foram apreendidos, a ponto do Joe Biden ter tido que voltar atrás, né, e começou a construir o muro de volta do Donald Trump. Uhum. Por outro lado, você tem na economia uma economia que vai muito mal, uma economia que não consegue recuperar o seu vigor. Donald Trump tinha antes do Covid um desemprego aí de torno de 3,5%, 4%, abaixo de 4%, e hoje a gente tem, com todos os pacotes de estímulo do governo, um desemprego que não baixa de 6%. Mais do que isso, os Estados Unidos estão vivendo a sua maior inflação dos últimos 13 anos. Eu moro aqui há 6, não me lembrava, não sei o que é inflação aqui nos Estados Unidos, só sei o que é inflação no Brasil. Nos Estados Unidos nunca tinha visto inflação, agora a gente está vendo inflação. Se abastecia o carro aqui com 1,80 o galão no governo do Trump, 1,80 o galão de gasolina, $1,80 o galão, não é o litro, pessoal, o galão. E agora a gente já está abastecendo a mais de $3 o galão. É, várias, posso entrar aqui em detalhes, mas por conta de várias medidas. Mas fora isso, você tem uma lacração muito grande em tudo. Tudo é lacre, agora é bandeira do Black Lives Matter na embaixada, um movimento marxista de destruição de propriedade privada, o governo incentivando esses movimentos, várias tentativas de primeiro, aumentar o número de ministros na Suprema Corte Americana, tem uma comissão só para avaliar esse tipo de coisa, tem uma comissão que ele dissolveu uma comissão do Donald Trump que buscava incentivar a história patriótica, a Comissão 1776 foi dissolvida logo no início do governo Biden. Olha, eu tenho aqui um festival de coisas para falar. Transgêneros dentro das Forças Armadas, você imagina agora, você militar tem que conviver com transgenderismo dentro das Forças Armadas, com o Exército financiando hormônio, essas coisas que não são. E isso de um homem que se diz cristão, se diz católico devoto, mas a própria Igreja Católica joga ele para escanteio. Então, de novo, por que não foi pior? Só não foi pior porque ele só conseguiu passar uma lei relevante até agora no Congresso, apesar de ter maioria nas duas casas, ele só conseguiu passar uma lei que foi um pacote de estímulo de mais de $2 trilhões, que é o tamanho do PIB do Brasil inteiro. É o tamanho do PIB do Brasil inteiro. As outras coisas que ele queria passar, inclusive aumentos de impostos que ele está tentando fazer de tudo que é jeito, reverter a redução de impostos e a reforma tributária que o Donald Trump fez, ele está tentando de tudo que é jeito, ele ainda não conseguiu passar. Talvez consiga, ele tem maioria nas duas casas, mas, de novo, é um governo que só não é pior porque não fez mais. Paulo, mas essa pancada desse estímulo bilionário, que parece ser algo positivo, Trilionário. trilionário, desculpa, que parece ser algo positivo, mas, por exemplo, quando há uma distribuição de renda aí, né? Esse pacote que distribui, não é nem renda, distribui o Bolsa Família aí, né? É um Bolsa Família bem mais avantajado, é um dinheiro maior, acaba favorecendo que a economia
Por exemplo, a inflação é fruto disso também, dessa distribuição de dinheiro, acaba favorecendo que aí onde tem um pleno emprego, nos Estados Unidos há um pleno emprego, acaba que as pessoas não querem, por exemplo, trabalhar. Não, mas houve um plano emprego. Mas tinha, eu sei, eu tinha um pleno emprego, aí agora não tá tendo mais, mas as pessoas também não estão por que de sair para trabalhar, que elas estão recebendo bem, ué. Mais do que isso, elas estão recebendo um seguro-desemprego que até você pode discutir a necessidade dele durante a pandemia. Muitos estados fecharam completamente, inclusive com o incentivo do governo, muitos estados fecharam completamente as suas atividades econômicas. Aqui na Flórida foi bem menos drástico, mas em estados como a Califórnia o fechamento foi completo, Nova York o fechamento foi... E você... programa de seguro-desemprego, porque já que o governo impede as pessoas de estar, pelo menos ele dava dinheiro para que as pessoas não morram de fome. Né? Uma coisa bem parecida com o socialismo, né? Você não pode trabalhar direito e ficar recebendo dinheiro para ficar em casa. Mas isso valia até o momento da pandemia, enquanto a pandemia estava pujando. Desde dezembro... Fechou a câmera, Paulo? Não, eu não fechei, não. Mas acho que alguém ligou para o Paulo aí. Vamos lá, Paulo. Acho que alguém está te ligando. Não, celular, câmera... Bom, aí, agora voltou. Mas você tem eu estava referindo aqui que o Joe Biden já assumiu o governo com os casos de Covid em declínio completo, com uma quantidade de estoque de vacinas gigantesca e vacinas encomendadas. Tinha mais de 30 milhões de doses em estoque e vacinas compradas para vacinar toda a população americana. E desde os casos de Covid declinando. E aí, em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, ele resolveu fazer esse pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares, primeiro para salvar os estados democratas com os governos democratas que estavam quebrados porque democrata não sabe administrar conta pública, da mesma forma que no Brasil a esquerda não sempre quebra todos os estados, municípios e países que eles governam. E aí o governo federal foi lá e fez um pacote de resgate para os amiguinhos deles que estavam quebrados. Mas, além disso, você deu um seguro-desemprego, um bônus de seguro-desemprego para a população que faz isso que você está falando, Fábio. As pessoas não querem sair de casa para trabalhar. Por que eu vou trabalhar numa lanchonete, num restaurante, vou ser garçom, vou trabalhar ali numa obra, para ganhar $2.000 por mês, se eu posso ganhar 1.800 ficando em casa? Fica em casa. Então, a situação hoje, eu tenho bastante amigo, dono de negócio aqui, a situação hoje é que você não consegue achar empregado, ao ponto do governo do Texas, o governador do Texas, o governador Abbott, Greg Abbott, ele decidiu tirar o estado dele desse programa. Ele falou assim, quem é o governador que faz isso, que fala assim, eu quero que o meu estado pare de receber seguro-desemprego? O governador virou e falou assim, não, porque eu preciso reativar a economia do meu estado, e as pessoas precisam querer trabalhar. Então, de novo, é uma diferença de visão de mundo, é uma diferença de visão entre a sociedade que quer trabalhar, que quer produzir, entre a visão dos trabalhadores e a visão socialista, que é você fica em casa com o governo te distribuindo dinheiro. Só que o dinheiro está acabando, mesmo nos Estados Unidos o dinheiro aqui não é infinito, e aí o que eles querem é aumentar os impostos. A gente sabe o que acontece quando você aumenta impostos. Você te retira dinheiro da sociedade produtiva e entrega para um bando de vagabundo, burocrata político no poder.